todos, tudo bem com vocês? Olha aqui, eu mais uma vez nessa noite dessa semana, agradecendo a todos. Muito obrigada, Sandra, pela presença e às outras pessoas que estão aqui esperando, aguardando esse nosso momento do bate-papo, de trazer pessoas que são antenadas com a espiritualidade, também pessoas trazendo assuntos interessantes para esse despertar. Boa noite a todos, amigos de fora e amigos de dentro do Brasil, né? Muita gente aqui, principalmente no meu WhatsApp, que eu aviso quando eu estou ao vivo, né? Então, muito obrigado pela presença. E hoje nós vamos trazer aí um amigo querido, a segunda vez que vem aqui no nosso canal, e trazendo um tema muito interessante, porque muitos. Olá, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. É, Hoje nós estamos falando sobre a apometria. Muitas pessoas me perguntam o que é a apometria, né? Para que serve a apometria? A apometria está ligada muito aos espíritos, somente a parte, vamos dizer, de centros, ou somente com pessoas incorporadas. Vamos desmistificar hoje a apometria com esse professor que tem aí um instituto que vai explicar para vocês do que se trata, né? O que seria a apometria, de que forma que ela pode ajudar na nossa vida. Então, como hoje nós vamos fazer uma live mais curta, de 1 hora, eu não vou ficar falando muito, porque eu quero que ele traga todo esse conhecimento, que ele já tem de muitos anos, tá? Com vocês outra vez, Fábio Naza. Cadê você, Fábio? Estou aqui, boa noite, Olá, seja tudo bem-vindo. bem? Obrigado mais uma vez pela. Adoro falar sobre o tema, obrigado mais uma vez. Então, para a gente ir direto ao ponto, até pela nossa limitação de horário, que o assunto é vastíssimo. Tem uma live anterior que eu falo bastante de onde vim, para onde vou, o que faço, o que sou. Vou falar hoje, na qualidade de instrutor de apometria, de terapeuta que trabalha com a ferramenta e de um gestor de um grupo medianímico, mediúnico, que também trabalha com a Nossa, espiritualidade com a ferramenta apométrica. Olha aí, ferramenta apométrica. A apometria é uma ferramenta ou uma caixa de ferramentas, tá? Onde o terapeuta ou um corpo de sensitivos ou pessoas treinadas a isso, porque isso dá para se aprender a desenvolver-se nessa qualidade, a gente consegue fazer a projeção da nossa consciência, a projeção para fora do corpo, para que a gente amplie a nossa capacidade de percepção do campo energético do indivíduo, do campo emocional, do campo energético voltado à saúde, do campo mental, que está ligado à nossa parte comportamental, e o resumo da ópera, a parte também espiritual, tá? Porque há agentes, energias externas que podem interferir na nossa vida. Vamos sintetizar isso. É como se o apômetra ele fosse um grande scanner, uma grande máquina de raio-x, tá? Para a gente simplificar a preferi nossa com você. fala aqui. E aí, o terapeuta, numa sessão com um consulente, tá? Com um paciente, né? A palavra correta, ou um grupo de apômetras, conseguem acionar aí seus mecanismos de escaneamento do indivíduo, tá? A gente fala que a gente abre a frequência do consulente, então, de forma prática, o consulente ele está sentado à nossa frente, seja num grupo ou num setting Tá. terapêutico, e aí a gente faz uma projeção consciente, o que é chamado de forma mais lúdica de desdobramento consciente, onde a gente consegue fazer a captação, então, do campo emocional, primeiramente, do campo ligado à saúde do indivíduo, que é o campo energético, do campo ligado à contraparte emocional do indivíduo, do campo ligado, então, à contraparte mental, que reflete muito ao comportamento do indivíduo, e, consequentemente, a parte espiritual. E aí, o nosso tema de hoje é o papel da apometria no processo de despertar consciencial. Como essa técnica ela permite, né, essa ferramenta com um conjunto de técnicas inseridas dentro,
que podem ser estudadas, ela foi fundamentada lá por Dr. Lacerda, tem o livro Espírito e Matéria e o livro Energia e Espírito, são as duas bases de estudo da apometria, mas hoje já está apostilado, a gente encontra aí apostila, formadores, né, como eu e outros aí pelo Brasil afora, alguns sérios e outros não tão sérios, mas vamos partir do princípio que existem muitas pessoas sérias aí. Uma vez que você, então, está habilitado a isso, você tem uma potente ferramenta para quando o seu paciente, consulente, eu prefiro esse nome, no seu setting, ou num grupo mediúnico, tá? Um grupo mediúnico, ele está lá sentadinho e a gente faz esse escaneamento e consegue perceber a apometria vem do termo medidas além de, consegue perceber além do que os olhos físicos veem. Isso ajuda muito, tanto na qualidade de terapeuta, tá? Eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, eu tenho coach, eu tenho PNL, eu tenho uma série de ferramentas aprendidas aí, né? A psicanálise, que é o braço da psicologia, um braço da psicologia. Eu sou constelador, eu não constelo, mas eu tenho noção de constelação familiar, constelação sistêmica. Quando você agrega com apometria, você consegue ver o sistema com uma amplitude maior. É aquela máquina de raio-x. E aí, você tem mais assertividade no processo terapêutico. Muitos aqui que me ouvem, talvez na qualidade de terapeuta, sejam psicanalistas. Um processo de psicanálise, ele é meio a conta-gotas, né? Você vai desatar um nó emocional da pessoa, investigar o inconsciente. Às vezes leva 6 meses, leva um ano para a pessoa ter a catarse, para a pessoa fechar um luto e tudo mais. Com a apometria, esse processo ele pode ser adiantado, tá? Não significa que vai ter solução absoluta dos problemas da pessoa, mas ele permite que o terapeuta tenha mais assertividade, ele permite que o grupo medianímico tenha mais assertividade e vá mais direto ao ponto, na dose necessária também, porque a gente sabe que a nossa psique, ela também tem uma certa resistência a certas verdades, a certas, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem lá, escondido no baú do inconsciente, um processo de um abuso, por exemplo, de infância. Você enxergando esse nó, você não traz muitas vezes isso à tona de forma muito rápida, porque isso pode, né? Enfim, traumatizar, Chocar, né? chocar. Um apômetra bem treinado, ele vai saber a dose certa do remédio. Mas ela incomoda. Aqui estão perguntando para mim aqui se por acaso é necessário que o apômetra seja um médio, ou não necessariamente o terapeuta é médio. Então, aí a gente vai... Nós estávamos conversando numa prévia aqui dos pré-conceitos, né? Médium todo mundo é, porque a partir do momento que você interage com energia, médium vem de meio. Você está no meio do caminho de certas energias, sejam espíritos, seja energia de ambiente, seja forma e pensamento. Então, todo mundo é médium, partindo desse princípio. Agora, ser um médium desenvolvido, ostensivo, de incorporação e coisa e tal, não. Porque você trabalha muito com o que é dito de... Kardec classificou como psicometria, e hoje já chama-se esse mesmo termo de captação psíquica. O teu campo mental, ele dilata, né? Como se fosse uma grande antena que ela amplia, e ela invade o campo do outro com a permissão do outro, então não é uma invasão, é permitido, porque você não faz apometria para o outro sem que o outro queira. Seja presencial à distância, o princípio é respeito ao livre-arbítrio do outro. Esse papo de que, eu pedi uma apometria para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra. Nananina. Filho ainda do 0 ao 7, né, que o tutor tem outorga sobre, mas a partir de uma certa idade que ele já tem liberdade, você tem que perguntar até para a criança, 12 anos de idade, você gostaria de passar? De 0 a 10, né, a gente fala lá no nosso grupo. Anfã. Então, partindo dessa base, respondendo a pergunta, não precisa ser um médium ostensivo, de incorporação, de clarevidência, clareaudiência, mas quem já é, isso fica ampliado, porque a antena amplia, tá? Agora, não necessariamente precisa-se, no Núcleo Vida Plena, nos atendimentos
medianímicos de grupo, eu tenho médios incorporantes e a gente trabalha lá com essa ferramenta também, né? Com a incorporação em alguns casos. Mas quando eu estou em setting terapêutico, ou em alguns casos, como por exemplo, ontem, eu estava no atendimento virtual, eu e mais três médiums que não eram ostensivas de incorporação, e nós tratamos uma bipolar, tá? E os médiums, com a captação, tá? Com essa percepção de campo, trouxeram a questão da bipolaridade, uma parte infantil dela saltada, e uma parte muito agressiva dela saltada, tá? Que a gente vai chamar de personas, uma persona da infância dela e uma persona adulta, birrenta, briguenta, por isso que ela ressoava, né, classificado até por um psiquiatra, é, diagnosticada como bipolar. Ela tem a bipolaridade, que é uma deficiência neuroquímica, uma deficiência de lítio, né, no seu sistema neuroquímico, que provoca essa oscilação. Ora ela fica em mania, ora ela fica em depressão. Mas a Fábio, apometria... Oi. não quero te cortar. Tem gente perguntando aqui, três Hum. perguntas que nós selecionamos aqui para você completar exatamente o que você está falando. A apometria pode ser feita à distância, né? Você já respondeu. E aí, eu não estou enxergando, Uma lê pessoa aí. autista, não verbal. E se Sim, pode ser sim, feita sim. para uma pessoa autista não verbal. Sim. Quando você tem uma pessoa que ela não tem total consciência das suas faculdades, um Alzheimer, um autista, uma necessidade especial, com uma limitação cognitiva, psíquica e tudo mais, você pode terceirizar, né? Então, um representante pode passar pela pessoa, tá? Ela vira uma ponte, um intermediário, ela vira um médium encarnado, né? Falando aqui de uma forma lúdica, e pode. E a distância, hoje nós temos cerca de 160 médiums colaboradores, não vou usar o termo médium, não, colaboradores do mundo. Tem pessoas do Canadá, da Espanha, de Londres, né, Inglaterra, de Zurique, na Suíça, do Brasil como um todo, trabalhando em 18 salas virtuais, já há 2 anos, desde o início lá, daquele bichinho que veio preencher o nosso saco. Aham. Nós começamos a trabalhar virtualmente também, então funciona e com resultados sensacionais. A mente, tá? Ela projeta no espaço-tempo, não tem, ela não é local, né? Ela consegue, pensou, tá lá. A Incrível. apometria ela é feita com mais de uma pessoa sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa, ou é uma pessoa só? No caso, você e mais o cliente, né, o consulente, ou é você mais uma pessoa e o consulente? Depende do modelo de trabalho. Existe um modelo de consultório que pode ser sozinho, eu e o consulente, ou eu, um auxiliar e o consulente. Quando eu tenho auxiliar, eu utilizo esse auxiliar para eu triangular a informação que eu estou percebendo. É como se fosse um validador. Ó, eu estou captando isso no campo. E aí eu pergunto para o meu auxiliar, você também? Ah, porque como as nossas percepções elas não são tangíveis, a gente tem aquela nossa dúvida natural, que é bom. É uma dúvida de segurança para a gente também não bater o martelo Bateu o naquilo que a martelo. gente não está vendo. Então, trabalhar em dupla é saudável, tá? Mas dá para trabalhar sozinho. Tem Normalmente, mais? quem trabalha Vai. sozinho, só complementando, ele utiliza de algumas outras ferramentas complementares, mas dá. E existe o modelo em grupo, que é o que a gente atende lá com um corpo de colaboradores maiores. Aqui ela está dizendo, a Maria Isabel, ela está perguntando, está falando que ela sente muita falta de ar à noite, se isso é normal, se tem alguma sintonia fina, né? De repente, nesse sentido que está passando essa sensação de falta de ar, ou de repente medo, né? Dessa situação que a gente vem vivendo há tempo. Como que você vê essa ansiedade, de repente, ou esse medo que ela está sentindo? Olha, a pergunta da Maria Isabel tem 1 milhão de respostas. É a mesma coisa que eu chegar no. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu encontro um dentista num bar e eu falo assim: doutor, eu tô com dor de dente. Ele vai falar: tá bom, você tem 36 dentes na boca. Não dá para saber,
Então, você vai para o meu consultório que eu vou te examinar. Idem. A pergunta da Maria Isabel pode ser um processo obsessivo, um espírito, pode ser uma mediunidade que ela não tá, que ela tem uma sensibilidade, ela capta a energia dos outros e desencadeia ansiedade. Pode ser um processo emocional que está lá no intraútero, ou um processo, um trauma, pode ser um monte de coisa. Então, seria leviano da minha parte dar um diagnóstico aqui. Procure um terapeuta ou procure um terapeuta sério, seja um apômetra ou seja um psicanalista, para você trabalhar essa sua ansiedade. Pode ser uma deficiência neuroquímica, aí você vai ter que ir para um psiquiatra tomar um ansiolítico. Cada macaco no seu galho, né? Fábio, outra vez a nossa querida ouvinte que está aqui, Duarte. chamada Fátima Duarte, falando do filho dela que é autista e que ele tem crises de agressividade. Se isso pode ser talvez um processo também espiritual, né, que pode ser observado e a sapometria pode ajudar. De que forma? Eu vou contar um case. Eu digo que mal não vai fazer, mas ela pode atenuar a agressividade ou explicar o porquê dele. Vou contar um case para vocês. Nós tratamos uma criança através da mãe lá de Londres, que ela tinha um espectro autista, tá? Eu não consigo identificar qual era o grau de, mas ela estava no espectro diagnóstico como autista. Ok. O que nós entendemos, o que foi captado e foi trazido, tá? É um espírito muito avançado num corpo limitado, tá? É como se ele tivesse um programa de computador para um computador primário. E aí, como ele se sente preso nesse corpo físico, porque o cérebro físico não processa a capacidade mental que ele tem, desencadeia uma irritabilidade. Curou o autismo? Não, mas ajudou a mãe a entender que ele, eu vou falar um português bem chulo aqui, ele não é nenhum retardado. Muito pelo contrário, ele é super avançado, só que ele está num corpo limitado. A mãe passou a olhar para o filho sob um prisma diferente, apaziguou o coração dela. Entendi. Então, a ferramenta apométrica pode ajudar num diagnóstico, numa clareza de um assunto como esse, ou até pode atenuar um pouco os sintomas. Se, por exemplo, já tivemos um caso de um espectro autista que havia um agente externo, tá? Um processo obsessivo, um espírito que ficava perturbando, como se você ficasse com um garfinho lá enchendo o saco desse espírito encarnado da criança. Quando nós afastamos esse espírito, entendemos até o motivo da cobrança e tudo mais, não curamos, não revertemos o autismo, mas o impulso de reatividade, de agressividade, reduziu ou quase que cessou. Aqui no outro grupo estão perguntando sobre doenças autoimunes. Agora já falando um pouco, o corpo fala, né? O corpo expressa. Cada sintoma que nós temos, ele está dizendo que alguma coisa está errada com você. Com doenças autoimunes, será que a apometria também ela consegue dar uma sintonia, a gente saber mais ou menos que poderia estar acontecendo naquela pessoa? Ela sintoniza alguma coisa? Como você falou que faz um scanner, será que seria mais ou menos fácil de identificar se é espiritual, se é físico? Primeiramente, a gente tem que ter a seriedade, assim, quando a gente fala doenças, se a gente pegar o catálogo de doenças, mesmo na classe autoimune, existem inúmeras, tá? Então, além de o indivíduo ter que buscar um diagnóstico da medicina terrena, para ela entender que tipo de doença que ela tem, a apometria, ela pode ajudar, porque nós somos um sistema, como eu falei, energético, emocional, mental, espiritual. Nós somos, né, como se fosse uma cadeira com 4 pernas. A apometria vai ajudar a enxergar 3 outras pernas. O campo físico, o médico terreno vai identificar. O indivíduo tem uma retocolite ulcerativa, que é uma doença autoimune. O indivíduo tem um lúpus. O indivíduo tem uma síndrome de Crohn. Ele vai identificar. Isso é uma doença com o nome lá. Diagnosticada, né? Ok. Por que ele tem isso?
Existe um agente externo espiritual, existe um desequilíbrio comportamental, emocional, a apometria pode identificar, talvez possa reverter parte disso, fazendo com que a doença se estabilize, fazendo com que... Porque se ela já está instalada no físico, é mais difícil de reverter. Mas já tivemos casos, sim, tá? Uma menina que ela desencadeou nos lábios um processo similar a uma herpes num nível hard, que a medicina terrena condenou ela e falou: você vai ter que tomar corticoide pro resto da vida para estabilizar essas bolhas que saíam no lábio. Ela passou no atendimento apométrico, isso reverteu o processo. O médico depois falou: eu não sei o que aconteceu, porque essa doença no meu entendimento, é incurável e foi curada, tá? Mas eu vou ser leviano aqui falando que vamos curar todos os processos autoimunes? Não, mas talvez. Uhum. É, nós cortamos você, né, Fábio? Você estava falando dos processos de apometria, e o pessoal começou a falar. Eu falei, deixa eu colocar aqui, depois passa batido algumas perguntas, aí fica meio complicado. Mas aqui, ó, mais uma, nós temos aí, você tem como ler a Fátima, acho que já falou, ou não? Agradecendo só. Ah, obrigada, Fátima, obrigada. Marisilda, minha amiga, está por aí também, muito obrigada. Olha, Essa muito... daqui disse também, perguntou se pode ser feita à distância, já falou, né? Você já respondeu essa, pode ser feita à distância, pode ser por dois profissionais ou mais, né, em grupo ou sozinho, individual. O importante é que eu sei que vocês usam até mapas, né, da pessoa, cabeça, corpo, Sim. membros, vai dirigindo isso para algumas situações. A partir daí, você consegue detectar energeticamente, né? Vocês utilizam pêndulo também, os gráficos de radiestesia ou não? É somente no sentir. Eu não tenho nenhuma formação em radiestesia ou coisas do gênero. Eu sei como funciona e tudo mais. Existem apômetras que já estudaram comigo, que agregaram, então trabalham com mesas radiônicas, mesas com pêndulos e tudo mais, agregado. Então, o pêndulo, ele ajuda então, assim, imagine que eu seja um radiestesista. Eu captei a informação lá no campo mental e eu posso usar o pêndulo para ter a resposta lá, validar sim ou não. E aí existem mecanismos da própria mesa, as mesas quantiônicas, as mesas radiônicas e tudo mais, como elementos agregadores aí. Então, um terapeuta hoje, bem estudado e fundamentado nas suas técnicas, somado à apometria, ele vai amplificar a sua capacidade de atuação, se ele estiver bem fundamentado. Uhum. Bom, como nós sabemos que esse ano, né, que essa nova era, ela vai estar exigindo muito mais da medicina alternativa, está visando aí os terapeutas que vão estar em crescimento, a nossa área vai crescer muito, né, Fábio? Então, isso é bom porque as pessoas vão começar a não tomar tantos remédios, né, para que possam entender os processos que o seu próprio físico vai dando. Então, quanto menos você estiver ligado aos processos químicos, melhor ainda, né? Então, nós sabemos que a importância desse momento e o momento de eu estar trazendo muitos terapeutas de vários segmentos para tentar mostrar, porque não adianta a gente ficar presa às big pharmas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que tentar sair assim um pouquinho dessa tendência que as pessoas têm de se ligarem somente ao que é colocado na parte química. O corpo da gente é um instrumento, né, que nós recebemos correto, né? Não tem nada errado, né? E se acontece de a gente estar trazendo algumas informações de outras vidas também que influenciaram para você adquirir tais doenças, é um processo de desenvolvimento. Você vê desse jeito, Fábio? Olha, eu acho que pensando num alinhavar final, até pela nossa limitação de tempo, é a seguinte: nós estamos hoje com um volume de informação, com muita acessibilidade à informação, a humanidade, tá?
com as redes sociais e tudo mais, embora estamos sendo cerceados também, a gente não vai... Mas, enfim, estudem e se fundamentem e parem de querer achar resposta pronta ou solução fácil para as problemáticas da vida. Existem ferramentas sérias, como a apometria, e tantas outras, tá? Eu estou falando em nome da apometria, mas existem outras, e muito eficientes e assertivas, que vieram para somar esses diagnósticos mais avançados, trazer respostas a certas doenças psiquiátricas que até então não tinham. Era só, você é bipolar, toma lá o remédio, pronto, acabou. E isso, até porque o nosso sistema de saúde, ele está saturado, não consegue atingir toda a população, então essas ferramentas alternativas, elas podem ajudar e muito, e vieram para ajudar, seja pela espiritualidade, por extraterrestre, seja por gurus encarnados que vieram para trazer os fundamentos, tem muita coisa boa aí no campo da medicina sistêmica, alternativa, seja lá que nome vocês queiram dar. Mas não é mágica, tá? As pessoas querem a pílula mágica. Toma isso aqui que vai resolver. Não. Mas tá aí, tem muita coisa boa aí. Sinal que nós não estamos tão abandonados nesse barco quanto a gente imagina. Esse mundo não está tão perdido quanto a gente possa achar que esteja. Mesmo porque, Fábio, a gente sabe que o remédio é para remediar, não é para curar, né? E de repente você tem que curar a alma, né? Primeiro, o porquê que você está manifestando aquilo, alguma coisa ele está querendo te dizer, teu corpo vai manifestando para que você comece a perceber, né? O que está acontecendo, qual é o sintoma, o que aquilo está querendo te dizer. Então, não é simplesmente tomar um remédio para camuflar. Você tem que tomar um remedinho, claro, né? Para às vezes é física e tudo mais. Mas o porquê que aquilo se manifestou, a gente tem que investigar, né? Por isso o processo psicológico, né? Espiritual, tá tudo interligado, tá tudo junto. Nós somos um. Então nós temos que estar nos ampliando para essas tecnologias novas que estão chegando, Exato. né? E só para complementar, é ciência, não é nada de místico, esotérico. Tem ciência, tem matemática, tem metafísica, tem física quântica. É ciência. O que a gente está falando aqui é que não dá tempo, mas nós estamos falando de física, de energia, de interação de átomos, moléculas e blá, blá, blá. Então, descaracterizem essa visão espiritual, mágica, porque tem muita coisa séria por detrás de tudo isso que a gente está falando aqui. Mesmo porque muitas pessoas me falavam, mas a apometria ela só é ligada ao espírita, só quem acredita na parte espiritual, e não é nada disso, gente. Ela tem um estudo científico comprovado, como você conversar com alguém que fale sobre física quântica. A física quântica não é ensinada na escola, né? Ela foi ensinada deturpada de algumas maneiras, mas o que a gente está falando aqui é sobre a tendência de a gente rejeitar aquilo que não está claro na nossa frente, que não tem um padrão. E quando a gente sai fora daquele padrão, a gente acaba questionando demais. Então, não dá para você discutir uma sensação, não dá para você ver a cor de uma energia, né, naturalmente, a não ser as pessoas que são treinadas para ver, né, a aura da pessoa, mas elas estão aí, né? Você não pega na mão, você não sabe qual a cor da minha aura. Eu queria saber o que você vai fazer com essa informação. Você tem que entender, né, que um dia você pode estar de uma cor, outro dia você está de outra cor, né? Então, faz tudo parte do mental, não é mesmo? Sim. E as pessoas, às vezes, confundem um pouco as coisas, porque aquilo que você não vê, você tende a rejeitar. E nem todo o que está na frente dos nossos olhos é o que é realmente, né? Então, você tem que ver com outro tipo de fórmula, vamos dizer assim. Você tem você tem um instituto, né, Fábio? E você dá cursos também. Como que é? Como que vocês estão fazendo? Pode falar tranquilamente, tá bom? Não precisa ter pressa. Tá. Tem um canal no YouTube que vai ficar em algum lugar aí, o linkzinho, que é um instituto.
Integra 7, e tem lá um monte de case, né, um monte de caso que nós tivemos, eu chamo de cases de sucesso e insucesso, porque tem coisas que tiveram sucesso e outras não. O Núcleo Vida Plena, que está em Santo André, vai se mudar para São Caetano, que atende presencialmente e atende virtualmente, Online. Uhum. online. Nós vamos entrar em recesso agora, mas acessem lá, é fabionasa.com.br. Lá vocês terão maiores informações. Tem muitas ferramentas que são atendidas de forma social, gratuitas, e algumas ferramentas como com um corpo terapêutico pago, remunerado e tudo mais, envolvendo a espiritualidade e também não envolvendo a espiritualidade de forma direta, né, como as pessoas acham, incorporação e coisa e tal. Aberto a tudo e a todos que buscam aí recursos complementares de Eu saúde vou, que- integral, né? Saúde integral. eu vou querer que você volte aqui trazendo alguns estudos de caso, que eu acho que vai ser bem interessante quando você já estiver no seu local nessa mudança, você me passa um WhatsApp, aí a gente combina para você vir trazendo alguns estudos de caso, que eu acho que é muito bom, porque as pessoas acabam se identificando às vezes, né? Ou saber que tinha uma pessoa que estava passando por aquele processo, você pode dar uma dica, de repente, como que a pessoa se comportou depois, durante. É bem legal. Então, o estudo de caso nessa parte teórica não, prática, é bem interessante para as pessoas entenderem todo o processo de apometria, que não é nenhuma mágica e não é algo transcendental, tá, gente? Não tem nada de, não é bruxaria, né? Não tem nada a ver. Não é mesmo, Fábio? Sim, com Tá. certeza. Agora, você tem assim como passar para a gente, se os mestres, se as suas entidades que te acompanham, porque eu sei que você é um médium também, o que elas têm Uhum. para falar sobre 2022? Se você teve alguma canalização ou de repente algumas informações, como que vai ser o ano que vem, porque agora nós estamos naquele processo de saber como vai ser 2022, né? Então, todo mundo que passa aqui agora eu pergunto. Olha, é, o que a gente tem percebido de movimentação nos nossos intercâmbios com a espiritualidade é que houve um volume de desencarne em massa, tá? Devido a uma série de situações, mas quem tem bons olhos para ver, estatisticamente, é, de 15 a 20% a mais do que já se morre, tá? Morre nem é a palavra, mas do que se desencarna no plano terrestre, tá? Então não foi algo tão acima dele. O problema é que imputou-se tudo a questão lá daquele Do bichinho bichinho. lá, parará, parará. Ok. E aí, muitas pessoas vieram a desencarnar inesperadamente, tá? Porque contraíram, morreram, e aí a gente tem na crosta terrestre muitos espíritos vagando aí. Então vai ser um ano de bastante trabalho para recolhimento e encaminhamento desse povo, tá? Já está ocorrendo isso, tá? Então, quem trabalha mais diretamente ligado a essa parte espiritual vai ter bastante trabalho, até porque muitos centros, muitos terreiros, muitas igrejas estando fechadas, essas atividades também diminuíram. Então, quem está mais ativo mediunicamente vai sentir um pouco mais de desconforto, uma atividade mais intensa. Como nós temos um ano político, né, aqui Brasil, um ano se não me falha a memória, acho que tem Copa do Mundo, um monte de coisa, vai ter, Rock vem in coisa aí, Rio, tá? né? Rock in Rio, Sim, Carnaval. sim, sim. Então, vem coisa aí pela frente. É que não dá tempo que a gente começa a entrar num contexto mais sociopolítico, geopolítico, e aí vai para as teorias da conspiração, que não são teorias da conspiração, mas vem Vem bagunça aí, vem coisa confusão. brava. Sim, sim, sim. Então, o bom e velho orar e vigiar, né? Uhum. Todo mundo tem a sua liberdade de escolha de atitude. Então, eu acho que prudência nesse momento é a melhor coisa. Nada de Sim. você fazer nada exagerado, porque uma coisa é as pessoas falarem, não, agora algumas cidades falarem que não pode ter carnaval e outras continuam tendo. Não tem lógica.
Aí pode carnaval em São Paulo, pode no Rio. Por quê? Interesse financeiro, será? Daqui a pouco Hum, fecha tudo. Outra vez aí põe a culpa nas pessoas que foram negligentes, né? Mas existe um controle em cima de tudo isso. Então vamos sim. começar a perceber nos detalhes qual que é o controle que está acontecendo, né? E E vamos pensar um nos pouquinho, tá, posicionar. tá tudo aí, né? Poxa, é só juntar um mais um é dois, né? É, é que tem gente que tem dificuldade, né? Não bate o lé com o cré, não, imagina, tá tudo certo, é assim mesmo. Não, não é não, viu, gente? Me falaram que dia 11 agora de dezembro, todo mundo está liberado das focinheiras, né? Ê, lindo, maravilhoso, e vai todo mundo pro carnaval. Bacana, né? Aí tem o Rock in Rio, né? Aí chega em fevereiro, março, abril, começa a pipocar as coisas, eles vão falar que é uma outra onda, né? Vai chegando mais uma, mais outra, mais outra. O que quer dizer isso? Vamos pensar, gente. Todo mundo aqui está já mais ou menos espertinho nesses Sim. assuntos, Esse bichinho é tá? adestrado, né? Ele tem um calendário e fala: ah, hoje eu não vou passear. Aí vocês E podem andar: ah, hoje eu vou passear. Ah, agora vai ter segundo turno. Aí eu vou ficar dormindo na minha casa. É interessante como esse bichinho ele é adestrado, né? Você ele tem. é esperto. Você pode entrar num restaurante, ficar de pé, ele fica fechadinho lá com a focinheira. Quando você senta, aí você não pega mais, né? Então é muito legal, né? Ele tem ele é monitorado. Quando você senta na cadeira, você pode tirar, nossa, legal, bacana. Quando você fica de pé, não, põe a máscara, pois é, põe a máscara. Então, é umas coisas assim que Não não dá tem. para. Sim. Mas olha, Bom, gente, quem assistiu a live aqui do Fábio, está aí no nosso canal. Volta lá para trás, acho que faz um mês e meio, mais ou menos, que ele veio aqui. Ele conta a história dele, inclusive que ele teve a infelicidade de pegar esse bichinho, né? Então, sim, mas ó, recuperado, faz sim. parte daqueles mais de 20 milhões de recuperados. Então, graças a Deus, né, e a sua espiritualidade, mesmo passando por um perrengue aí difícil, que ele foi internado, foi entubado, olha só, né? Sim. Então, gente, vamos nos unir, vamos aí estar junto. Foi um prazer, Fábio, estar aqui com você. Obrigado mais É, uma vez. quem quiser o contato do Fábio, entre nesse link que está na nossa descrição, tá bom? E vamos atrás aí de saber mais coisas sobre a espiritualidade. Está passando aqui também Canal. o canal dele, então visitem a página dele, muita coisa para a gente aprender nesse tempo que a gente teve aqui, vamos dizer, dessa quarentena, mas que nós começamos a despertar. Todo mundo tem essa chance. Corra atrás aí do prejuízo, tá Com bom? certeza. Fábio, muito obrigada pela sua Eu que atenção. agradeço. Vamos marcar estudo de caso, hein, então, tá Vamos, bom? vamos sim. Combinadíssimo. Tá bom. Fica com Deus, tá? Namastê. Ô,